essa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável. Hoje
hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei
instâncias adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom.
que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus.
Glória a Deus. Faz sentido. Não, foi mal. Você pode ir de frente ou de trás? Acho que de frente. Ai. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Tomaram um cafezinho lá fora? Estão com a barriguinha cheia aí, prontos para a palavra? Próxima vez tem que chegar todo mundo aí para o café da manhã, hein? A partir das 9h30 da manhã, estamos aqui todos reunidos para ter aquele momento de comunhão, né? Que bom ver a Bia aí com a Pietrinha na barriga. Tamo junto, Dudu, meus pais também estão aí. Muito bom ver vocês todos. E, amigos, nós estamos numa série muito importante para nós. Eu acredito que seja a palavra mais importante para um contexto de igreja como o nosso. E, claro, como um todo, né? Todas as igrejas deveriam mergulhar nesse assunto, porque o que nós estamos tratando aqui é o maior desafio que nós temos para as nossas vidas espirituais, amém? É o maior desafio para a nossa vida cristã, é viver aquilo que nós estamos falando ao longo dessas semanas. Se você consegue viver dessa maneira como nós estamos ministrando aqui aos domingos, você com certeza vai ter uma vida com Deus extraordinária. Mas é o maior desafio que nós temos. É muito mais fácil, eu tenho falado sobre isso, nós participarmos de uma comunidade com todas as características da igreja moderna, né? Igreja que tem tudo, mas às vezes não tem o principal. Igreja que às vezes tem toda uma estrutura, todo um mecanismo por trás, uma logística maravilhosa, onde todos os ministérios funcionam maravilhosamente bem, mas falta o principal. E é sobre isso que nós estamos falando, e eu estou insistindo tanto, porque se nós conquistamos, né, essa alicerce, se a gente consegue estabelecer essa dinâmica de reunião e comunidade aqui na nossa comunidade, na nossa igreja, a gente consegue tudo, a gente conquista tudo, amém? Então, isso é um desafio pessoal para cada um de nós. Eu quero que você encare essas palavras, né, essas que nós já estamos falamos e continuaremos falando, como um desafio pessoal na sua vida com Deus, porque realmente não é uma tarefa fácil. Isso vai implicar você sair da sua zona de conforto, vai implicar uma mudança de pensamento, vai realmente fazer com que você tome atitudes diferentes, muitas vezes relacionadas ao seu orgulho, ao seu ego. E a gente às vezes não gosta de cutucar muito essa área da nossa vida, né? É ou não é mais fácil você frequentar um lugar onde você não precisa se desgastar, se abrir, se expor, ser vulnerável? Muitas vezes até se colocar numa situação de ter que se humilhar em relação a alguma atitude, como perdão, por exemplo. É uma outra dinâmica de igreja. E é essa que nós estamos propondo aqui ao longo dessas semanas, que foi a que Jesus estabeleceu nos apóstolos, assim como ele ensinou para os apóstolos e a maneira como os cristãos primitivos viviam. Então, antes de começar a palavra, eu queria só lembrar de uma ilustração do Francis Chan, né, um pastor norte-americano. Ele fala isso no livro Louco Amor. Eu acho muito válida essa reflexão. Ele fala sobre ele faz uma suposição de um cara que fica preso numa ilha, nasce numa ilha, nunca teve contato com a civilização, e a única coisa que ele tem acesso ali é uma Bíblia. Ele começa a ler, ele estuda a Bíblia, a única coisa que ele tem, então ele se torna um expert, um conhecedor das escrituras, e um dia ele é resgatado dessa ilha.
Então ele tem um conhecimento a respeito da igreja baseado naquilo que ele havia lido nas escrituras sagradas. E aí ele, muito ansioso por viver aquilo que é praticamente todo o Novo Testamento, né? As cartas e as epístolas de Paulo, encorajando, exortando, admoestando os cristãos, sempre referendando à própria igreja. Ele, nessa ânsia de conhecer na prática o que é, pede para que levassem ele até uma comunidade. E aí a reflexão é, será que esse homem, ao chegar numa igreja como a nossa, ou numa igreja moderna dos dias atuais, ele se identificaria com aquilo que ele havia aprendido na Bíblia? A grande verdade é que muitas vezes nós estamos bem longe dos fundamentos da igreja bíblica. E nosso esforço tem que ser voltar para lá, voltar para as nossas raízes, voltar para essa essência. Amém? Então, é um desafio pessoal, porque, biblicamente falando, cada um de nós faz parte da igreja como um membro. Nós somos membros como um corpo, cada um aqui, um deles tem a perna, tem o braço, né? A orelha, cada um desenvolve uma função. Então, nós precisamos nos submeter de maneira saudável a essa dinâmica, amém? Eu quero então hoje falar um pouquinho para vocês sobre a diferença da comunidade não espiritual para a comunidade espiritual, que é essa que nós estamos nos desafiando como igreja 2 ou mais a estabelecer aqui, amém? Então eu vou fazer alguns paralelos aqui entre uma igreja que não é espiritual, que não vive dessa maneira, e uma que é, tá? Claro, é muito importante a sequência de entendimento dessa palavra, porque na semana passada eu falei bastante sobre isso, por isso que inclusive eu recomendo você escutar essa palavra. Ela tá registrada no Instagram, não conseguimos subir no YouTube, mas está lá no Instagram, então escute lá. E isso vai ser importante para você entender melhor a palavra de hoje, tá? Mas basicamente o que nós falamos na semana passada é que quando nós não conseguimos estabelecer um contexto de comunidade espiritual, nós perdemos o principal, que é a segurança que nós precisamos criar aqui entre nós para que haja liberdade de você ser você. Basicamente isso. Nós não estamos aqui para ser aceitos pelas nossas boas obras, nós não seremos aceitos pela menor quantidade de pecado que a gente comete, ou por quão bonito e quantas realizações a gente consegue obter lá fora. Pelo contrário, aqui é o lugar para você ser você. É o lugar para você trazer as suas falhas, suas limitações, as suas dificuldades, a sua história, os seus traumas. E a comunidade precisa ser segura o suficiente para que haja liberdade para que você consiga ser você. Amém? Se for qualquer coisa diferente disso, a comunidade, a igreja vai ser um lugar de competição, onde eu vou querer mostrar mais de como Deus cuida de mim, ou de como eu sou firme com Deus, ou de quanto eu oro mais, ou de quanto eu conheço mais da Bíblia. Se você já passou por comunidades e contextos assim, você sabe que é assim que funciona, que você obtém cargos, você cresce na liderança e cargos da igreja conforme o teu desempenho. Mas nós não estamos falando de desempenho, não é sobre isso que Deus estabeleceu na palavra. Deus está falando para nós sobre transparência, sobre sinceridade, sobre reconhecimento, sobre arrependimento. Amém? Então é uma transformação na maneira de vivermos a igreja. E o grande problema é, a maior tragédia, eu acredito que exista para um cristão, é viver em uma comunidade que não seja espiritual. Essa é a maior tragédia, porque você maquia os seus sentimentos, você resolve a sua culpa, você bate o cartão de cristão aos domingos e sai como se as coisas estivessem bem, quando na verdade elas não estão. Quantas vezes você entrou na igreja com um monte de problema, com um monte de crises e coisas mal resolvidas e saiu da mesma forma que você entrou. Mas alguma coisa parece que aliviou seus sentimentos, porque você ouviu um louvor,
bonito como o da Emily, que amacia a nossa alma, né? Você às vezes escutou um texto bíblico que te confortou, mas isso não muda a nossa vida. O que de fato muda a nossa vida é nós nos submetermos ao corpo de Cristo em humildade e permitirmos que o alinhamento mútuo que deve necessariamente existir entre nós nos transforme. Isso que é ser igreja. Isso que é viver a maneira como Deus estabeleceu para a gente viver. Mas o pior do que fazer parte de uma comunidade não espiritual é nos conformarmos com essa realidade. Porque é confortável. É confortável vir ao culto e não se expor, né? Claro, isso tudo é um processo. Não estou falando que você tem que aqui no final do culto falar, irmão, eu estou com um problema assim, assim, assado. Tudo é uma construção, né? A maturidade da igreja cresce na persistência. Mas é muito mais confortável você ir para um culto. Imagina você que tudo flui esteticamente da melhor maneira possível, um louvor sensacional, uma pregação incrível e tal. E você recebe tudo aquilo e vai para sua casa. Como se você tivesse ido num show, ou num cinema, ou num teatro. Mas quantas vezes a gente sai de uma peça de teatro com a alma enriquecida? Porque isso nos alimenta, né? Um show bacana, você volta bem para sua casa. Mas não é para nós voltarmos bem para nossa casa depois do culto apenas. Aqui deve ser o lugar onde a gente se transforma, onde a gente é transformado, onde a gente é curado, onde a gente é renovado, onde os sonhos de Deus são estabelecidos e concretizados. Aqui tem que ser necessariamente muito diferente do que simplesmente uma emoção que a gente obtém pela experiência. Amém? Eu falei também na semana passada a verdadeira realidade de cada uma das nossas vidas, que é constituída por muitas fragilidades. Todos nós aqui somos frágeis, né? A gente às vezes vem para a igreja com uma roupa, uma máscara, um ar de que está tudo bem, mas na verdade todos nós aqui estamos carregando muitos desafios. Alguns estão carregando desafios na vida financeira, outros em suas casas, outros em seus casamentos. Todos nós aqui temos desafios, alguns com os filhos, outros com os pais, com amigos. Cada um aqui sabe os desafios que está enfrentando. E muitas vezes o seu irmão que está sentado aí do teu lado não tem a menor ideia do que isso está acontecendo. Porque nós somos pessoas frágeis, inseguras, todos nós somos assim. E nós temos medo de nos expor muitas vezes. A gente tem medo que outros descubram essa nossa fragilidade. Porque o que vão pensar de mim? Que tipo de cristão vão pensar que eu sou? Depois de tantos anos indo na igreja, depois de tanto tempo andando com Deus, o que vão pensar de mim se descobrirem o tipo de fraqueza, o tipo de tendência ao pecado que eu tenho? Tá fazendo sentido isso para vocês? O problema é quando nós enxergamos a igreja não como uma comunidade espiritual, mas como um contexto social. Esse é o grande problema. Enquanto nós não entendermos que aqui deve ser o lugar mais diferente do mundo para nós frequentarmos, um lugar onde nós, individualmente, cada um aqui, deve criar uma atmosfera de segurança para que haja essa transformação, nossa vida espiritual nunca será completa. Eu estou insistindo muito nisso porque é isso que vai transformar as nossas vidas completamente. E eu posso falar de um testemunho pessoal. São quase 17 anos inserido no meio cristão. São raríssimas e raríssimas as comunidades que são de fato espirituais, baseado obviamente nesse contexto de unidade. Eu já fui em muitas e muitas igrejas e dificilmente você encontra um contexto onde você se sente seguro, amado, cuidado o suficiente para abrir a sua vida e não ser julgado por isso. Pelo contrário, ser aceito, amado e transformado através dessa liberdade. Eu posso falar isso para você, que é um lugar muito difícil. Mas uma comunidade se torna espiritual quando cada um dos membros humildemente reconhece que é falho.
Quando cada um dos membros sabe que é limitado. Quando cada um dos membros sabe que o teu problema é um, mas o do outro, apesar de ser diferente do seu, também é outro. E isso gera uma identificação mútua que faz com que a gente se relacione de uma maneira mais sincera. O Larry Crabb, o autor do livro que nós estamos baseando essa série de ministrações, diz uma coisa, eu vou fazer algumas referências a algumas palavras dele, eu queria abrir aspas, porque ele diz assim: as paixões egoístas, aquelas que quando liberadas geram conflitos, estão em todos nós. Eu quero fazer um parênteses, ele está falando sobre problemas pessoais, paixões egoístas, cada um aqui carrega a sua maneira de pensar, a sua forma de entender o mundo. E isso é o que nós podemos entender por essas paixões egoístas. Quando elas são liberadas de maneira egoísta, isso gera conflito num contexto de comunidade. Porque se cada um aqui pensar da sua maneira e querer impor essa maneira de pensar, isso vai gerar atrito de uma maneira muito clara. Ele diz o seguinte: isso está fervilhando debaixo da nossa casca de sociabilidade. Entre elas estão as tendências de não arriscar, de exigir conforto ou atenção, de se concentrar nas feridas abertas mais do que na oportunidade de se doar, de exigir uma plenitude imediata que nem sempre Deus concede. Então, numa comunidade espiritual, num contexto, pensando lá na frente, onde nós conseguimos criar, né, essa atmosfera de segurança, as pessoas se amam porque elas conseguem enxergar além da feiura que nós temos. Numa comunidade espiritual, as pessoas vão te amar encontrando a preciosidade de Deus, muitas vezes escondida atrás dessas limitações, dessas falhas, dessas dificuldades que você carrega. Essa é uma verdadeira comunidade espiritual, onde existe perdão, onde existe reconciliação, onde existe parceria. Amém? É sobre isso que Deus está falando para nós. Estabelecermos um lugar onde a gente consegue passar por cima, às vezes, de um sentimento criado no nosso coração humano, como ódio, como aquilo que muitas vezes se fala hoje do bode, né? Peguei bode do fulano de tal, peguei bode da fulana de tal. Uma comunidade espiritual é um lugar que você consegue ir além desse sentimento humano e enxergar o que Deus colocou no coração do seu irmão, da sua irmã, sabendo que ele agiu daquela maneira ou pensa daquela forma porque existe todo um contexto por trás da vida dele. Então, quando você consegue passar por isso, dos seus sentimentos e da sua autoproteção também, de se defender, né, dessa pessoa que talvez gerou um conflito, você está avançando na sua vida espiritual e você tem um grande indício de maturidade sendo gerado no seu coração. Amém? Uma comunidade espiritual, então, é um lugar que nós temos amigos espirituais. Amigos espirituais que são diferentes de amigos, né? De uma maneira normal, dizendo. Amigos espirituais são pessoas aflitas que nos darão a segurança de nos sentirmos também aflitos. São pessoas com dificuldades que nos dão a segurança de nós sermos nós mesmos. São pessoas interessadas no nosso bem-estar. São pessoas que não julgam, mas amam. E eu falei de amigos porque todos nós aqui vivemos em um tipo de comunidade lá fora daqui, né? Fora desse portão. Comunidades não espirituais. Você pode pensar como família, como trabalho, como clube, lugar onde você frequenta, rodas de interesse. Enfim, todos nós aqui participamos de uma certa forma de grupos sociais que não são espirituais. Mas aqui não pode ser mais um. A igreja não pode ser mais um grupo social, uma comunidade não espiritual. Aqui necessariamente precisa ser um lugar diferente. Um lugar
que você vai entrar pelo portão e vai falar, ufa, estou protegido, sabe? Lugar que você vai passar pelo portão e vai falar, aqui é minha casa, aqui é um lugar onde eu posso ser eu mesmo, né? Quantas vezes nós como filhos já corremos pro colo da nossa mãe, do nosso pai para chorar, porque a gente sabe que eles nunca vão deixar de ser nossos pais e nossa mãe. Eles sempre vão nos ouvir, nos aceitar, nos amar. E a ideia é essa, a gente encontrar aqui na Dois ou Mais um lugar onde a gente vai se sentir no colo da nossa mãe, no colo do nosso pai. E glória a Deus, porque o pai está aqui mesmo, né, que é Jesus. Nós precisamos criar isso, essa segurança, né? Criar essa segurança entre nós. As meninas testemunham muito isso, né, às terças-feiras, de aqui às vezes carregada, numa semana difícil, aqui elas se derramam, se sentem acolhidas, se sentem amadas, porque é isso que nós precisamos estabelecer, um lugar onde a gente consiga viver da maneira como Deus nos chamou para vivermos. Amém? Eu queria abrir aspas a mais uma frase do autor Larry Greb, que ele diz: comunidade é um lugar de sofrimento, da morte do nosso ego. Na comunidade sacrificamos a independência e a falsa segurança de vivermos trancados. Então aqui é o lugar para você sacrificar sua independência de Deus. De querer ser você o super-homem espiritual e achar que você dá conta de tudo sozinho. Não dá. É uma mentira. Não dá para nós vivermos sozinhos com Deus. Não adianta você achar que por você conseguir ler a Bíblia na tua casa e orar, você vai viver, triunfar com Deus, porque não dá. Não dá para nós vivermos sozinhos. Então a comunidade é o lugar onde nós vamos romper nesse contexto para vivermos os sonhos de Deus em unidade. Só podemos viver essa dor se tivermos a convicção de que fomos chamados por Deus para vivermos em comunidade. Preste atenção nisso. Quero fazer você entender essa frase. A gente só vai conseguir se submeter ao contexto de igreja, onde nosso ego é aniquilado, onde nós iremos sofrer, onde o ferro irá afiar o ferro, onde nós exterminaremos a nossa independência, quando nós entendermos que foi para isso que nós fomos criados, para vivermos em comunidade. Amém? Quando você entende que Deus te criou para ser um com outros, para viver num contexto social, espiritual, aí você está disposto a todo tipo de alinhamento, por mais que dolorido que ele seja. Amém? Não existe cristianismo fora disso, irmãos. Não existe culto de palavra maravilhosa e louvor maravilhoso e você ir para sua casa, isso não existe. Por isso que são raras as igrejas que vivem dessa maneira espiritual. Amém? Eu queria avançar um pouco nesse entendimento. E esse autor, né, eu falei isso na primeira ministração, ele é doutor e mestre em psicologia. Por isso, inclusive, que me chamou muito a atenção, né, eu estou falando sempre sobre isso, porque é muito difícil você encontrar alguém que faz esse paralelo. Então, ele tem alguma coisa para nos ensinar, né? Não é um estudante igual eu e o Dudu de psicologia, mas o cara é mestre e doutor, e teólogo também, então acho que alguma coisa a gente pode aprender com ele. E olha o que ele defende, a ideia dele é tão forte em relação a essa questão da comunidade, que ele diz que uma pessoa que se relaciona bem num contexto de comunidade, ela obtém mais resultado para sua vida pessoal do que alguém que faz terapia há muitos anos. Porque ele insiste em bater na tecla que eu e você, fomos criados para vivermos em comunidade espiritual. Foi para isso que Deus nos criou, para nós sermos um com o seu corpo. Então, aquele que entende isso e vive em humildade, muitas vezes, né, em momentos difíceis com seus irmãos, alinhando e buscando crescer na fé, tem mais resultados do que alguém que paga um psicólogo, paga um terapeuta, paga um psicanalista, não sei, qualquer tipo de profissional da área da saúde mental.
Para o autor, todos os problemas estão relacionados à desconexão do homem com Deus e, por consequência, com o seu próximo. Porque se nós estamos desconectados, e eu não estou falando de ímpios, de gentios, né, de pessoas que não são cristãos, eu estou falando de nós. Se nós estamos desconectados de Deus, automaticamente estaremos desconectados do relacionamento com o nosso irmão. E aí que está o problema de todas as coisas. Então, quando eu me submeto a Deus e me relaciono com os meus irmãos e nesse relacionamento eu cresço, eu passo a entender a dinâmica da vida segundo a ordem de Deus. As raízes dos problemas psicológicos e dos conflitos pessoais que nós temos têm a ver com o relacionamento de cada um de nós com Deus. Quando esse relacionamento é ruim, repleto de inimizades, suspeitas e desconfianças, ficamos irritadamente aterrorizados e solitários e, portanto, desesperadamente determinados a nos manter seguros num mundo inseguro. Olha que forte isso, irmãos. Quando o meu relacionamento com Deus ele é deturpado, ele é manchado, talvez por as experiências que eu tive antes na minha vida, os traumas, isso é muito forte, porque isso pode ter nascido na sua infância, né? Então, alguma experiência muito traumática que você tenha tido na sua infância pode ter te gerado uma imagem de Deus deturpada que faz com que você se relacione com Ele de uma maneira insegura, incompleta. E a consequência disso é um fechamento em relação à sua vida social e espiritual. É forte isso, né? Mas, por exemplo, você teve um trauma no colégio, você sofreu bullying no colégio. E você passou por... te ridicularizaram, te machucaram emocionalmente. Então você vive se autoprotegendo para tentar ser aceito pelas pessoas porque aquilo te feriu no passado. Então você se fecha numa casca, né? Numa casca social, para que você se sinta seguro através dessa autoproteção. E isso tem a ver com cada um de nós aqui, irmãos. Enquanto nós estivermos amedrontados, escondidos atrás da nossa autoproteção, nunca a comunidade vai ser espiritual. A gente tem que vomitar essas nossas falhas e fraquezas, amém? Tá fazendo sentido isso? Amém? Um golinho aqui que a gente tá longa. Amém, vamos lá. Então, quando nós agimos dessa maneira, nos escondendo atrás dessa nossa autoproteção, ou estabelecendo na comunidade apenas um relacionamento social que esconde a nossa verdadeira essência, a gente está fazendo o quê? Violando a nossa natureza. O que é violar a nossa natureza? É eu não viver para aquilo que Deus me criou. E Deus me criou para quê? Para viver em comunidade. Então, quando eu me escondo pelas minhas feridas, eu estou deixando de viver a vontade de Deus. Eu estou deixando de viver segundo aquilo que Ele estabeleceu para eu viver. Nós somos criados para viver uma comunidade de maneira aberta, vulnerável e confiante. Agora, é ou não é difícil fazer isso? É ou não é difícil? Eu quero que você volte hoje para tua casa pensando muito nessa palavra e tomando coragem para estabelecer relacionamentos arriscados aqui dentro. A realmente trazer a sua sinceridade, a sua transparência, principalmente nas reuniões de oração, para que a gente comece a criar aqui um lugar onde a gente não seja apenas amigos, colegas, mas a gente seja membros, verdadeiramente membros cristãos, amigos espirituais. Isso é um risco. Isso é arriscado. Isso vai necessitar de nós coragem. Vai necessitar de nós ousadia, disposição para dar esse passo que vai nos tirar da zona de conforto. Amém? Imagina você, por exemplo, uma mulher que teve um relacionamento no mundo
e ela foi abusada emocionalmente. Quantos e quantos casos a gente conhece assim, né? De experiências amorosas que não deram certo. Há mulheres, tô falando de mulher, mas pode pensar em homens que abriram o seu coração e foram machucados. O que acontece? O coração se fecha. E isso inconscientemente transborda para relacionamentos, não apenas mais amorosos também, mas de amizade. Por que será que esse cara vai me sacanear? Né? De como é social, então, tudo bem aí, meu, beleza. Tá. Mas você tem ainda uma reserva no teu coração de se abrir completamente, porque você não quer sofrer de novo como você já sofreu. Então você cria uma autoproteção. Mas o que nós precisamos, todos nós aqui, cada um já sofreu um pouco na vida, em um nível diferente um do outro e tal, mas o que nós precisamos é da comunidade espiritual. Inclusive o autor fala, né, que hoje a grande procura, aumentou tanto a procura por terapia, por acompanhamento psicológico, exatamente pelo fato de existirem raríssimas comunidades espirituais. Porque se todas as pessoas do mundo tivessem isso, um lugar onde elas pudessem ser elas mesmas, conversar, se abrir, elas não precisariam ir para o psicólogo. E aí a minha profissão não ia ter sentido nenhum. Mas, infelizmente, por isso que existem, né, os terapeutas, para cuidar de pessoas feridas, porque elas não conseguem fazer isso nas suas comunidades. Então a nossa proposta é criar um lugar onde você vai ser curado, transformado, fortalecido. Amém? Todas as igrejas são comunidades conflituosas, todas. Não existe uma igreja perfeita. E todas as igrejas são potenciais hospitais para a cura desses conflitos. Preste atenção nisso. Somente a igreja, somente a comunidade espiritual é aquela que detém o poder de cura. No livro de Tiago a gente aprende isso. O autor diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que vocês sejam o quê? Curados. Eu falei isso na semana passada. Então, apenas a igreja, apenas a verdadeira comunidade espiritual tem o poder de curar o coração do seu irmão. Olha como Deus é maravilhoso. E ele poderia ter trazido para si essa responsabilidade de nos curar emocionalmente. Mas ele falou: não, eu vou fazer diferente, a dinâmica vai ser outra. Para que vocês sejam curados, vocês precisam se submeter uns aos outros. Então, quando nós nos relacionamos uns com os outros, é quando nós obtemos a nossa cura emocional. Deus quis assim, Deus fez dessa forma. Amém? Eu não quero perder nada aqui do que eu escrevi, porque são coisas importantíssimas para a gente estabelecer uma nova dinâmica. Amém? Quando nós entramos numa comunidade, talvez demore um tempo, demora muito para que a gente entenda que aqui é o lugar onde nós seremos amados, aqui será o lugar onde nós seremos queridos, aqui será o lugar onde nós seremos transformados, porque a gente tem essa autopreservação. Isso é algo que nos afasta um dos outros. Mas eu quero quebrar em nome de Jesus esse entendimento falso de que aqui vai existir esse afastamento, porque aqui deve ser o lugar onde a gente se doa, onde a gente se abre, onde a gente se relaciona. Amém? Algo comum também que acontece numa igreja não espiritual é quando eu entro, por exemplo, em conflito com o ciclano, pela maneira dele pensar, pela maneira dele enxergar o mundo, pela maneira dele viver a vida dele com Deus. Quando eu entro em confronto com essa pessoa, eu procuro automaticamente outra pessoa que não gosta tanto do ciclano, para que exista um conforto na minha alma de me apoiar em alguém que gera uma comunidade paralela de entendimento em relação àquilo que eu penso. E a famosa panela, né? Que existe em tantas igrejas. E a gente precisa fugir de todas as maneiras
Se você percebe que isso está começando a ser criado, é porque a gente errou no caminho. Numa comunidade não pode existir divisão. Numa comunidade, todo o corpo precisa estar bem ajustado. Se existir conflito, a maturidade nos chama a olhar nos olhos e alinhar, a buscar, a cuidar, a resolver. Não pode existir divisão. Senão nós estaremos apenas lambendo as feridas uns dos outros e não apenas curando elas. E na cura, é a cura que nós precisamos, não apenas de uma aguinha para dar uma aliviada na ferida. Não, nós precisamos de cura. E como nós obtemos a cura e o caminho já para o final da palavra? Quando nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós. Uma comunidade se torna espiritual quando nós entendemos que fomos alvos do amor de Jesus sem merecermos. Ele nos amou sem nós merecermos esse amor. Ele nos salvou de uma condição de inimizade, de rebeldia, de distância, e por causa desse grande amor que Ele me deu, que Ele derramou sobre a minha vida, eu faço isso para a vida do meu próximo. Amém? Eu perdoo porque Ele me perdoa. Eu amo porque Ele me amou. E assim deve ser estabelecida a nossa dinâmica. Amém, meus irmãos? É uma palavra desafiadora. Talvez hoje ela tenha soado mais como uma aula do que propriamente como uma pregação, mas nós precisamos nos grudar nesse entendimento para vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós como igreja. Amém? Então, é um desafio pessoal para cada um de nós. Vamos lá, tome a iniciativa, dê o seu passo de fé, venha para a igreja, custe o que custar. Queria parabenizar você que hoje veio para cá, num dia que dá vontade de ficar na cama, né? Friozinho, vendo uma televisãozinha debaixo da coberta, mas você veio para cá, parabéns, parabéns, glória a Deus, porque você está entendendo o que é essa igreja, né? A Bia aí com o nenenzinha na barriga, veio para cá, glória a Deus pela vida da Bia, do Mateus, né? Dudu aí, fazia um tempo que não vinha, que bom que você está aqui, cara, aqui é tua casa, a gente te ama, sinta-se abraçado, esse é o teu lugar. Flavinha, meus pais estão aqui hoje também, que possa ser o início de uma nova fase, onde eles façam parte disso daqui também, né? E Pepe, oh, que maravilha, vocês são bênção demais na nossa vida. Os que não vieram também, a Nath que está de volta, né? A Karenzinha, a Tati está lá em cima, mas e os que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, pela internet, o Gustavão que está aí atrás, a Emily, o Bruno, glória a Deus, André e a Fê que tiveram que sair. Talvez tenha me esquecido de alguém, a Flavinha, né? Todo mundo junto aqui. Vamos lá, gente. Vamos avançar, vamos caminhar, vamos somar as nossas forças, vamos ser nós mesmos e cada um aqui na sua fraqueza. Não importa a sua condição, só venha e vamos avançar. Amém? Feche teus olhos, eu queria orar por você. Deus abençoe, pessoal que nos acompanhou. Obrigado pela presença. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto, por essa reunião. Senhor, nós queremos te agradecer pela igreja, o lugar mais seguro da terra. O lugar onde nós podemos ser nós mesmos. O lugar onde nós podemos confessar os nossos vícios. O lugar onde nós podemos confessar os nossos medos, os nossos traumas. Senhor, a nossa fragilidade, os nossos monstros, as coisas horríveis que nós pensamos. Ah, Jesus, que aqui possa ser o lugar onde a gente não tenha medo de abrir o nosso coração, entender que nós todos aqui estamos no mesmo barco, tendo o Senhor como capitão desse barco, Senhor. Senhor, essa vida passa tão rápido que a gente não perca tempo querendo ser alguma coisa que nós não somos, Senhor. Ah, Deus, eu quero tanto que sejamos um, assim como o Senhor nos recomendou para que nós fôssemos, Pai. Assim como eu, como Pai,
Tenho muito prazer quando vejo os meus filhos juntos, felizes, brincando. Esse é o maior prazer que um pai tem, de ver seus filhos unidos. Que assim possamos ser, Deus, um só, uns com os outros. Passar por cima do bode, do ódio, da amargura que certamente acontecerá porque nós somos uma comunidade conflituosa. Nos dê maturidade para crescermos e avançarmos, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.